Olá! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre depressão. Esse é um assunto que eu recebo muitas perguntas todos os dias. Eu separei 3 perguntas aqui para responder para vocês, mas, de maneira geral, né, eu queria falar um pouco sobre esse assunto, porque, assim, muita gente me manda pergunta de como lidar, né, como lidar com a minha própria depressão, como lidar com a depressão do meu parceiro, de alguém da minha família. Então a gente vai entender um pouquinho melhor sobre esse tema, né, que é tão falado na atualidade, que são os transtornos depressivos. Uma pergunta que também aparece muito, né? E antes de eu falar das perguntas que eu de fato vou responder aqui, mas tem uma pergunta também que eu queria começar esse vídeo discutindo com vocês, que é: a gente está mais deprimido agora, né? Existe de fato uma onda, né, de transtornos depressivos, as pessoas estão mais com essa tendência, né, a estarem mais tristes, mais deprimidos. Tem um psicólogo chamado Jean Twenge, que ele tentou pesquisar sobre isso, tentou entender um pouco mais, né, o que vem acontecendo aí nos últimos 30, 40, 50 anos, né? E ele chegou a uma conclusão um pouco filosófica, mas bastante interessante, né? Que ele considera que uma das coisas que vem deixando as pessoas mais deprimidas é a perda da conectividade social, né? Então, no século XIX, quase ninguém vivia sozinho. No entanto, hoje, cerca de 26% dos lares no mundo são formados por uma única pessoa. Então, essa questão, né, da solidão, do isolamento e, de qualquer modo, as redes sociais, apesar da gente ter uma ideia, né, da gente ter a impressão que a gente está mais conectado, mas, na verdade, essa percepção, né, de conexão singular, de conexão verdadeira com outra pessoa, ela é muito mais distante, ela é muito mais perdida com as redes sociais, né? Antes a gente já via um pouco isso, né, dos nossos pais, dos nossos avós com a televisão, que acabavam também se isolando um pouco mais e ficando mais tempo na televisão, e hoje as crianças, os adolescentes, né, se deixar, eles praticamente não têm interação social, eles ficam ali o tempo todo no jogo, nas redes sociais, no TikTok, enfim, né? Então a gente precisa realmente estar atento a isso e tomar mais cuidado com isso, tá? E isso vem sendo apontado, né? Essa perda dessa conectividade social, dessa presença física de outras pessoas do nosso lado, isso vem sendo apontado como um dos fatores, claro, é multifatorial, né? Do aumento de ansiedade e depressão, tá? Então, a nossa cultura, de maneira geral, ela está cada vez mais marcada por uma menor noção de comunidade. A gente perdeu há muito tempo já, né? Essa noção de comunidade, essa noção de pertencer a um grupo, tá? Na década de 50, as pessoas, por exemplo, da classe operária, né, elas iam, sei lá, jogar boliche juntas, né? Elas terminavam de trabalhar, elas iam para um bar, né? Elas se orgulhavam de pertencer a uma determinada comunidade, a uma determinada igreja, vestiam as camisas do time, né? Hoje as pessoas jogam sozinhas, né? No seu celular, o seu joguinho, né? Enfim. É, as pessoas, elas se sentam, né, na frente da televisão e assistem ali, né, pessoas reais em reality shows, assistem ali séries, e isso declina drasticamente, né, o quanto a gente se relaciona com outras pessoas. Tem um estudo muito importante de Harvard, talvez o mais importante que foi feito aí nas últimas décadas sobre esse assunto, que é a questão da felicidade, né? O que deixa as pessoas felizes? E esse estudo, que foi um estudo de follow-up, um estudo bem grande, né, chegou à conclusão de que o que deixa as pessoas felizes não é o dinheiro, não é a casa de praia, ou a casa da serra, ou a casa de não sei da onde que elas têm, ou o carro importado, ou quantas viagens por ano elas fazem, né? Nada disso está diretamente associado à felicidade. O que esse estudo de follow-up de Harvard descobriu é que o que está associado à felicidade é as nossas relações sociais, ou seja, é o quanto a gente se relaciona de maneira verdadeira e genuína com outras pessoas. Então, é nesses momentos que você está mais feliz, quando você consegue uma conexão com alguém que de fato você ama, tá? Mas a boa notícia é que, apesar disso tudo, apesar desse distanciamento, né, que a nossa sociedade vem criando de conexões verdadeiras e genuínas, né, a depressão é sim um problema, é sim um transtorno, tá?
E a boa notícia é que a gente pode perfeitamente manejar isso. É um transtorno totalmente administrável, né? Se você tiver o tratamento certo, tá? Então, você consegue reverter, né? Caso hoje você se sinta triste, ou você desconfia que você tem depressão, ou você já sabe que você tem o diagnóstico de transtorno depressivo, por exemplo, né? Então, você pode e deve buscar ajuda, porque é algo que tem tratamento, tá? A depressão não é apenas um ou dois sintomas isolados, ela é um conjunto de diferentes pensamentos, sentimentos, comportamentos, experiências, né? Então, os psicólogos, os psiquiatras, né, eles criam um sistema para avaliar e classificar esse complexo, né, de sintomas que a gente chama de depressão, tá? O diagnóstico técnico, né, da depressão é o transtorno depressivo maior, que significa que você esteve deprimido ou com humor deprimido ou com perda de interesse nas atividades que você tinha interesse antes, por um período de 2 semanas, que tem que ter pelo menos 4 dos seguintes sintomas. Primeiro, sentimentos de inutilidade ou culpa, dificuldade de concentração ou dificuldade de tomada de decisões, fadiga ou baixa energia, insônia ou um sono aumentado, perda de apetite, perda de peso ou ganho de peso, agitação ou retardo psicomotor, né? Ou você fica muito agitado ou você fica lentificado, e pensamentos de morte ou suicídio, tá? Existem muitas formas de estar deprimido e às vezes você pode ver alguém, né, que tem um diagnóstico de transtorno depressivo maior e você não consegue identificar ali o que a gente classifica no senso comum como uma pessoa deprimida, tá? Porque existem diferentes tipos de depressão, né? Existe, por exemplo, um diagnóstico que a gente chama de transtorno distímico. Existe a depressão maior, né? Que é o transtorno depressivo maior. Enfim, existem vários tipos, tá? E existe ainda um outro quadro mais complexo que o transtorno depressivo está dentro, que é o transtorno bipolar. Ou seja, somente com a ajuda de um profissional você vai conseguir determinar se você tem ou não algum desses quadros dentro do que a gente chama de transtornos depressivos, no plural, tá? Então é por isso que você precisa buscar ajuda, tá? O que é que causa a depressão? Então, muitas pessoas acham, né, que tem que encontrar uma causa, um evento, uma situação específica que aconteceu na sua vida para explicar a depressão, tá? De fato, pode ter acontecido alguma coisa na sua vida que você associe com o início, né, desse quadro depressivo, mas nem sempre a gente consegue fazer essa associação, ou mesmo que você faça essa associação, não significa que a sua depressão é por causa daquele evento, tá? A gente sabe hoje, né, de maneira muito bem estabelecida na literatura, né, que a depressão ela está relacionada à nossa química cerebral, tá? Então, diferenças, né, nos seus níveis de serotonina, de noradrenalina, de outras substâncias químicas podem deixá-lo mais propenso à depressão, tá? Então, dito isso, associado a inúmeros outros fatores, né? Desde a sua experiência de vida, a sua história, fatores seus de personalidade, né? Então, tudo isso associado pode colocar você num risco maior de ter um episódio depressivo, tá? Então, por exemplo, né? Você tem uma carga genética que você traz dos seus pais, tá? E se você teve, por exemplo, uma mãe depressiva ou um pai com um quadro depressivo, isso aumenta também a sua chance de desenvolver o transtorno, tá? Então, a gente tem, né, causas aí multifatoriais para a depressão, tá? Tem a questão bioquímica, tem a questão genética, tem a questão da história de vida, tem a questão dos fatores de personalidade, tem os fatores desencadeantes do ambiente, né? A morte de alguém, a perda de um emprego. Então, tudo isso junto é o que faz uma pessoa ter um quadro depressivo, tá? Então, não é tão simples quanto algumas pessoas pensam, né? Eu preciso achar a causa, eu preciso descobrir o que foi que me deixou com depressão, tá? Você não precisa descobrir porque a ciência já sabe. A gente sabe que a depressão tem causa multifatorial, tá? Então, a gente precisa entender essas coisas, né? A gente precisa
compreender esses mecanismos para que a gente possa tanto ajudar pessoas próximas a gente que têm depressão, né, que muitas vezes ficam tentando buscar a causa ou entender qual é a razão para aquele quadro depressivo, como também, se for o caso, você mesmo, né, que está num quadro depressivo, tá? As pessoas deprimidas, né, as pessoas que têm um quadro de depressão, elas pensam de uma forma muito peculiar, né? E foi a partir, inclusive, dessa forma de pensar dos pacientes deprimidos que o Aaron Beck, né, que é o criador da terapia cognitivo-comportamental, que hoje é o padrão ouro para tratamento de depressão, ele começou a pensar, né, a sua teoria, porque ele percebeu que esses pacientes com um quadro depressivo, eles tinham uma forma de pensar muito negativa, muito pessimista, né? Eles se sentiam muito mais fracassados do que as outras pessoas, eles sentiam que a sua vida ia dar muito menos certo do que as outras pessoas, né? Ou seja, o que a gente chama de esperança, né? Olhavam para o futuro e não conseguiam ver perspectiva, né? Então, essa negatividade, digamos assim, que é predominante nos pacientes deprimidos, é o que a gente chama de pensamentos automáticos negativos, né? Então, essa forma de pensar negativa, esses pensamentos que vêm à cabeça da pessoa que está com depressão o tempo todo, né? Eu não vou conseguir, nada vai dar certo, eu não faço nada direito, tudo dá errado para mim, eu não consigo ver esperança no futuro. Então, todos esses são pensamentos automáticos, tá? Esses pensamentos, para a pessoa que tem depressão, eles parecem muito plausíveis e 100% verdadeiros. Então, é difícil da gente conseguir mudar esse pensamento, né, nas pessoas que estão próximas a gente ali com depressão. Muitas vezes, a maioria das vezes, esses pacientes eles vão precisar de ajuda profissional, de um psicólogo e de um psiquiatra, para auxiliar eles a sair desse ciclo de pensamentos negativos, tá? Embora a terapia cognitivo-comportamental e a medicação psiquiátrica, né, sejam o tratamento padrão ouro para a depressão, né, é importante a gente identificar e a gente perceber, né, caso você seja um paciente com um transtorno depressivo ou conviva com alguém que tenha um transtorno depressivo, a gente consegue perceber que determinadas atitudes disfuncionais, né, elas precisam ser modificadas, né? E isso vai ser modificado dentro do tratamento, mas talvez você que está assistindo esse vídeo, você consiga identificar isso em você ou em alguém que você conhece e tentar ir modificando isso, tá? Então, esse questionamento, né, desses pensamentos negativos, ele é muito importante para o tratamento. Então, por exemplo, esses pensamentos negativos, eles são classificados no que a gente chama de distorções cognitivas. Um exemplo de distorção cognitiva é o que a gente chama de catastrofização, né? Então, a minha vida está terrível agora, ela vai continuar terrível, nada do que eu faça pode melhorar na minha vida. Isso é uma catástrofe geral, né? Normalmente, pacientes deprimidos, eles tendem a pensar assim, eles tendem a acreditar nisso, tá? E aí, o que a gente pode fazer diante disso, né, é tentar identificar o quanto você acredita nesses pensamentos de 0 a 100, né? E tentar pensar de uma maneira mais racional. Então, vou te dar um exemplo. Eu acredito, né, que eu não faço nada direito. Tudo que eu faço errado, né? Então, o pensamento tudo ou nada, né? Ou eu faço tudo perfeito, ou eu faço tudo errado. Então, eu faço tudo errado sempre, ok? Quanto eu acredito nesse pensamento? Eu acredito nesse pensamento 100%. Tá bom. Para tentar flexibilizar essa sua forma de pensar, vamos imaginar o seguinte. Eu sou sua amiga. Eu chego para você e digo, olha, eu faço tudo 100% errado. O que você me diria? Você, provavelmente, pensando de uma maneira racional, me diria, olha, você pode até fazer algumas coisas erradas, você pode até não fazer tudo 100% perfeito, mas eu tenho certeza que alguma coisa, pelo menos uma única coisa, você deve fazer direito, né? Porque basicamente não existe uma pessoa que faz tudo 100% errado, tá? Então, esse modo de pensar disfuncional, né, de catastrofizar tudo, de colocar tudo em extremos, de super generalizar as coisas, né, é o que a gente chama de distorções cognitivas. Normalmente, quando a gente racionaliza o nosso pensamento, a gente tende, né,
lidar, né, de um modo mais suave, mais racional, né, mais efetivo para trabalhar esse tipo de pensamento que os pacientes têm. E aí, vamos para as perguntas que eu recebi e que eu quero responder aqui para vocês. Primeira pergunta: marido recebeu o diagnóstico de depressão e não aceita o tratamento. Como ajudar? Bom, eu já falei aqui um pouco, né, que a depressão tem diferentes causas, né, que a causa, né, digamos assim, da depressão é multifatorial, tá? E o conflito nos relacionamentos, né, muitas vezes está também correlacionado com a depressão, tá? Então, um conflito no relacionamento, ele pode, por exemplo, né, levar uma pessoa a agravar um quadro de depressão, por exemplo, tá? Então, quando você tem um parceiro, né, ou uma parceira que está ali dividindo a vida com você e que está deprimido, muitas vezes é muito complicado da gente conseguir manter esse relacionamento, né? Porque é um ciclo, assim, o relacionamento já não vinha bom, aí a pessoa, né, o parceiro ou a parceira entra em depressão, aí obviamente o relacionamento piora, né? Então, assim, existe uma probabilidade de 25 vezes maior, né? De pessoas que estão com parceiros ou parceiras, né, em depressão, de terem um conflito conjugal e acabarem se separando, tá? É muito difícil, né, uma pessoa estar ao lado de outra pessoa com depressão e conseguir passar por isso mantendo o casamento, tá? Então, a gente já sabe isso, né? Já tem estudos sobre isso, o quanto que é difícil manter um relacionamento assim, ok? Existem algumas coisas que a gente pode fazer, né? E claro, a principal delas é convencer o seu marido, a sua esposa, o seu parceiro, a sua parceira a fazer o tratamento. Depressão tem tratamento, o tratamento tem boa resposta, né? Então tem uma grande chance do seu parceiro ou da sua parceira remitir os sintomas de depressão e ficar bem, tá? Então é muito importante que você tente convencê-lo, de que você converse com ele todos os dias para convencê-lo a procurar um tratamento para depressão, tá? Então, esse é o primeiro e mais importante passo. O seu parceiro, a sua parceira, precisa de um tratamento. Uma coisa que é muito importante de você entender, né, para lidar com o seu parceiro é o seguinte: você precisa entender que a forma, né, como o paciente que está deprimido, ele interpreta as situações do ambiente, isso é muito importante de você entender. Porque, assim, às vezes você fala uma coisa para o seu parceiro ou para sua parceira, né, e ele entende ali como uma crítica, né? E você precisa entender isso porque, normalmente, quando a pessoa está deprimida, ela tende a estar mais sensível, né? Ela tende a interpretar os estímulos do ambiente de modo mais negativo, tá? Então, não pense que isso é sobre você, tá? Isso é sobre a depressão do seu marido, da sua esposa, do seu parceiro, da sua parceira, tá? A forma como a gente interpreta as situações com o nosso humor deprimido é muito diferente de como a gente interpretaria uma situação sem esse humor deprimido, tá? Pense que o nosso humor é o que dá colorido à nossa vida. Então imagine, por exemplo, que você está vendo aqui, né, essa estante atrás de mim com todos esses livros coloridos, todas essas cores, né? Agora imagine que isso aqui ficou tudo preto e branco. Não muda bastante, né? O ambiente não muda bastante a forma como você está vendo, né? Como você está me vendo, como você está vendo esse ambiente atrás de mim. Pois é, imagine que o seu marido, a sua esposa, ele vê tudo o tempo todo em preto e branco, em tons de cinza. Então, as coisas ficam muito mais sem graça, as coisas ficam muito mais feias, as coisas ficam muito menos estimulantes, né? Então, é muito mais difícil lidar com a vida assim. Então, sempre que você escutar, né, uma determinada resposta do seu parceiro, da sua parceira que está com depressão, pense que aquela resposta não é do seu parceiro ou da sua parceira, mas sim é uma resposta da depressão, tá? Que tirou a cor da vida dessa pessoa. Essa cor vai voltar com o tratamento, né? Mas a gente precisa ter paciência. Então, eu entendo
que é muito difícil, né? Que é muito desgastante, tá? A gente conviver com uma pessoa assim. Mas se a pessoa está fazendo o tratamento, isso é temporário. Então, ao invés de entrar em conflito, ao invés de responder, né? Ao invés de seu marido ou sua esposa tomou aquilo como uma crítica e você automaticamente rebate, tente entender que aquilo é uma resposta da depressão e não do seu marido, tá? Acho que isso, em grande parte dos momentos, já vai te ajudar muito a lidar com essa situação. Uma outra coisa importante de você entender também é, muitas vezes, os conflitos nos relacionamentos, né? Eles acontecem porque as pessoas interagem de forma conflitante. Eu não sei se você entende onde eu quero chegar, mas assim, às vezes um tá deprimido, ok. Aí o outro, ao invés de tentar compreender esse momento, rebate aquilo que o outro entendeu como crítica. E assim, o ambiente se torna conflitante. Então, por exemplo, como seria se você e o seu parceiro, a sua parceira, pudessem fazer o seguinte no relacionamento de vocês? Primeiro, ser mais gratificantes um com o outro, né? Se gratificar mais, se presentear, elogiar o outro sempre que possível, tá? Demonstrar mais reconhecimento. Olha, eu entendo que tá difícil para você nesse momento, né? Eu reconheço suas emoções, eu reconheço a sua depressão, o seu sentimento de tristeza. Estou aqui para te ajudar. Outra coisa, focar mais nos aspectos positivos do que nos negativos, né? Então você tá casada com o seu marido, com a sua esposa, há, sei lá, 20 anos e tem 6 meses que ele tá deprimido. A sensação que me dá, muitas vezes, quando eu escuto, né, casais que estão passando por isso, é que parece que a pessoa passou 20 anos deprimido. Por quê? Porque a gente tende a focar nesses 6 meses que estão muito ruins e não nos outros 20 anos que, de maneira geral, foram bons, né? Uma coisa importante também é parar de desencavar o passado e focar no que a gente pode fazer de melhor hoje. Então, lá há 10 anos atrás, houve uma traição, houve um problema, e as pessoas elas ficam focando nisso, desencavando isso toda hora. Isso também gera um ambiente muito conflitante, tá? Fora isso, assim, aceitar as diferenças. Você casou com aquela pessoa sabendo que ela era diferente de você, né? Então, assim, aceitar isso, conviver com isso, entender isso, né? Ser mais paciente também. Eu sei que é um exercício dificílimo, um exercício de paciência, mas assim, a gente precisa tentar. Ser mais carinhosos um com o outro também. Isso também é fundamental para o relacionamento. Beijo, abraço, tentar resgatar isso, tá? Validar as emoções do outro e também ser validado nas suas emoções, né? É muito ruim você viver num ambiente que invalida. Ai, que bobagem, você tem comida na mesa, suas contas estão pagas, para que ficar desse jeito, né? Então isso é uma forma de invalidar as emoções do outro. O outro tá triste por alguma razão, talvez seja legítimo para ele estar triste, né? Então, validar, mas também ser validado nas suas emoções, tá? E, principalmente, tentar solucionar os problemas juntos. Essa parceria num relacionamento é muito importante, tá? Eu poderia fazer uma lista 10 vezes maior do que essa, tá? Mas eu acredito que se você, junto com o seu marido, com a sua esposa, conseguir, né, cumprir os itens dessa lista, se vocês conseguirem ser mais carinhosos um com o outro, né, validar esse sentimento de tristeza que o seu marido, a sua esposa está passando nesse momento de depressão, apoiar, buscar juntos um tratamento, né, eu acho que vale muito a pena investir nesses itens, né, dessa lista. E se você procurar um ponto comum na lista, você vai ver que cada um dos itens, né, dessa lista que eu trouxe aqui é um comportamento para você fazer junto com o seu parceiro ou sua parceira, ou um pensamento. Então, vocês podem mudar juntos a forma como vocês pensam e a forma como vocês se comportam diante das coisas, tá? E isso tem um significado muito importante, um impacto muito grande. Se a gente muda a forma como a gente age, a forma como a gente pensa, a gente também consegue mudar a forma como a gente sente. Então, se de repente, né, a gente mudar a forma como a gente compreende ali o nosso parceiro, a nossa parceira que está em depressão, validando mais os sentimentos dele ou dela, talvez ela se sinta um pouco melhor, né? E é provável que o seu relacionamento também melhore, tá? Então, mudar um pouco a forma de pensar sobre a depressão, sobre o momento que aquela pessoa está passando, pode também ajudar aquela pessoa a passar por isso, tá?
Então, é muito importante que a gente compreenda isso, tá? Então, por exemplo, vou te dar alguns exemplos práticos disso, certo? Se você diz para o seu marido, né, ou para sua esposa, você é sempre tão negativo, tudo você vê o lado negativo, tudo você vê como ruim. Pare de pensar nisso, pare de reclamar. Você tem sorte de ter tudo que você tem. Você está sempre deprimido, você não consegue ficar feliz um pouco para variar, né? Então, esses são falas, são pensamentos, né, invalidantes, tá? Ao invés disso, tente, né? Eu sei que é difícil, mas assim, a gente pode tentar. Falar o seguinte: eu sei que deve ser difícil para você se sentir assim, eu entendo, né? Eu posso entender que faz sentido você estar para baixo agora, né? Considerando a forma como você está vendo as coisas. Ou então, muitas vezes você pode achar que as pessoas não entendem o quanto isso é difícil para você, mas acredite, eu estou me esforçando para entender. Ou ainda, você deve estar pensando que esse sentimento tão depressivo vai durar para sempre, mas não vai. Vamos buscar tratamento juntos. Eu entendo que é difícil para você se sentir assim. Eu quero que você saiba que eu estou aqui para te ajudar, né? Então, tudo isso, ouvir essas coisas, muda um pouco a perspectiva do outro, né? Eu sei que é difícil, gente. Eu sei que é difícil ter paciência todos os dias. Eu sei o quanto é difícil conviver com um paciente depressivo, tá? Mas, às vezes, a gente mudar um pouco a forma da gente se relacionar com aquela pessoa também muda a forma como aquela pessoa se sente diante da relação. E isso, às vezes, muda bastante coisa. Uma outra pergunta que eu recebi aqui foi: estou lidando com a depressão há mais de 7 anos. Já tentei de tudo e nada funciona. Né? Como acabar com isso? Como sair disso? Como me curar disso? Tá? A primeira coisa é: que tratamento você está buscando há 7 anos? Tá? Existe um tratamento que tem mais probabilidade de funcionar, que é um tratamento psiquiátrico, né, uma medicação psiquiátrica associado à terapia cognitivo-comportamental. Então, eu não sei se durante esses 7 anos de tratamento você tem buscado aquele tratamento que tem mais chance de dar certo para você, que é o que a gente chama de padrão ouro, ok? Então, se você nunca procurou um psicólogo da terapia cognitivo-comportamental, eu sugiro que você faça isso, tá? Mas de maneira mais ampla, o que você está me dizendo aqui na sua pergunta, né, é que você não tem esperança, né? Eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou sair disso, eu nunca melhoro, eu sempre estou nessa situação, né? Ou seja, você está, por definição, vivendo, né, no futuro e não vivendo no presente, tá? E uma coisa interessante que eu vi uma vez num livro de filosofia, né? Eu não vou me lembrar o autor, mas era um desses autores clássicos aí, né? Não sei se foi Nietzsche, não tenho certeza do autor, mas assim, ele falava o seguinte: o momento presente não tem esperança. O que ele quer dizer com isso, né? A esperança é um sentimento que está no futuro. Então, se eu penso no futuro, eu tenho esperança, mas no presente, eu vivo o presente. Então, quando a gente está passando por um momento que a gente sabe que é muito difícil, né? Um momento de depressão, ou um momento mesmo de um grande problema que a gente estiver passando na nossa vida, uma das melhores coisas que a gente pode fazer é focar no hoje. O que eu tenho para fazer hoje? Hoje eu tenho que arrumar minha casa, eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que levar meu filho na escola, eu tenho que, sei lá, fazer um relatório do trabalho. Pronto, eu vou focar só no hoje. Ai, mas amanhã eu não vou conseguir. Hoje. Foca só no hoje. Por quê? Porque o hoje não tem esperança, né? O hoje é o que eu tenho que fazer, as demandas do meu dia. E eu vou focar nessas demandas do dia e eu vou tentar vencer as demandas de hoje. Amanhã eu vejo quais são as demandas de amanhã e eu foco no amanhã, né? Então, cada dia é um dia, tá? Então, essa coisa, né, do momento presente não tem esperança, é justamente para que a gente faça o que a gente precisa fazer e que a gente não fique pensando, né? Ah, e amanhã eu vou conseguir, depois de amanhã eu vou conseguir, e eu nunca vou conseguir, e eu nunca vou sair disso. Hoje, só hoje, você tem o que para fazer, né? Hoje eu tenho que fazer isso, isso e isso. É isso que eu preciso fazer, tá? Então, não existe falta de esperança no momento presente, porque não existe esperança no presente, né?
o momento presente, ele simplesmente existe, né? Ele não é o futuro, é agora, é o presente, é esse momento, no tempo aqui que você está assistindo essa aula. Então, nesse momento, você simplesmente é, né? Não é o que será, é o que é, tá? Então, momento após momento, tá? Respiração após respiração, né? Fazer o que tem que ser feito agora. Fica muito mais fácil da gente lidar com a vida assim. Fica muito mais fácil de passar por uma depressão assim, né? Se a gente estiver focado no momento presente, no aqui e agora, tá? Então, isso é muito importante também. Outro ponto que é muito importante para passar por um momento difícil é substituir a nossa autocrítica por autogratificação. Então, ao invés de eu me criticar, né, eu não estou fazendo progresso nenhum, eu não estou conseguindo nada, eu não faço nada direito, amanhã eu não vou conseguir, depois de amanhã eu não vou conseguir, já tem não sei quantos anos disso e eu não saio disso. Quieta um pouco, tá? E vamos ver o que eu já consegui? O que eu consegui fazer hoje? Hoje eu consegui levantar da cama, eu tomei um banho, eu escovei meus dentes, eu arrumei a minha cama e eu consegui fazer o meu almoço. Ó, vou me gratificar por isso. De que modo eu posso me gratificar por isso, né? O que me dá prazer hoje? Ah, é ver um filme, é ligar para um amigo, então eu vou me gratificar por isso, tá? Então, assim, que bom que hoje eu consegui fazer isso. Eu estou fazendo pequenos progressos, eu fiz alguma coisa, eu estou avançando na direção dos meus objetivos. Eu estou me saindo melhor do que antes, eu me esforcei, isso é bom, né? Então, essa forma de autogratificação é muito melhor do que autocrítica, né? Do que pensar no que não conseguiu, tá? Então, liste as atividades todos os dias que você tem conseguido fazer. Hoje, o que foi que eu consegui fazer hoje? Isso, 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 isso. Pronto, eu vou fazer essa lista aqui. Se amanhã eu conseguir mais uma coisa, eu vou acrescentar mais uma coisa nessa lista. E assim eu vou fazendo essa lista do que eu consegui fazer todos os dias e vou me autogratificando, ao invés de me criticar por isso. Tá bom? E a terceira pergunta aqui: filha com depressão, medicada, situação complicada. Tenho dificuldade de entender. Na minha época, ninguém tinha isso. Tem tudo o que quer. Então, essa pergunta também é frequente, né? Porque as pessoas elas questionam assim: ah, hoje todo mundo tem depressão, hoje todo mundo tem déficit de atenção, hoje todo mundo tem autismo, hoje todo mundo tem diagnósticos, né? Na minha época não tinha isso e todo mundo vivia. Não é que não tinha isso, né? Sempre existiram problemas, só que esses problemas eles eram negligenciados, eles não tinham tratamento. Muitas pessoas sofriam muito com isso, até morriam, né? No caso da depressão, por exemplo, se matavam. Então, assim, não é que esses problemas não existiam, esses problemas existiam, porém não se falava disso, porém não se tratava isso, né? E muitas pessoas, inclusive, morriam ou eram colocadas, né, em hospitais psiquiátricos lá, que antigamente eram depósitos de seres humanos, tá? Então essas coisas existiam, sempre existiram. A gente tem a impressão de que aumentou muito o número, porque hoje se fala mais sobre isso e também as pessoas conhecem, né, e conseguem fazer o diagnóstico, né? Os profissionais hoje estão mais treinados para fazer esses diagnósticos, tá? Então, primeiro é importante você entender isso. O que sua filha tem não é uma invenção, né, da indústria farmacêutica para vender remédio. De fato, ela tem um problema que é grave, que pode ser grave e que ela vai precisar de ajuda, tá? O que ela precisa é de tratamento, né? Terapia cognitivo-comportamental clássica, que é o padrão ouro, e medicação psiquiátrica, tá? Então, se você quiser ajudar a sua filha, é disso que ela precisa. Ela precisa que você leve num psicólogo, de preferência da TCC, e num psiquiatra para que ela seja medicada, tá? Fora isso, tudo que eu falei aqui, né, para relacionamentos conjugais, na pergunta anterior do marido, também serve para você, né? Compreender um pouco mais os sentimentos da sua filha, validar o sofrimento que ela está passando agora, não é fingimento, não é falsidade, não é invenção, ela de fato tem um quadro que é neuroquímico, né? Tem alterações químicas no cérebro dela que fazem ela se sentir muito mal, tá? Então, aproveita lá as respostas que eu dei para a relação conjugal, que também servem para o seu caso aí, da sua relação com a sua filha, tá bom? Então, era isso sobre depressão. Eu espero ter ajudado você que está passando, né, por um quadro depressivo ou se você convive com alguém que está passando por isso, tá bom? Até mais.